Nesta aula vamos resolver um problema envolvendo uma função definida por ramos, utilizando as capacidades gráficas da calculadora. Vejamos o problema. Durante as férias, a Carla decidiu dar uma volta de balão para conhecer a zona onde se encontrava pelo ar. Admite que a distância ao solo desse balão, em metros, é dada em função do tempo em minutos por f de t é igual a menos t menos 15 ao quadrado, mais 225, se t for maior ou igual a 0, mas menor que 20. f de t é igual a 200, se t for maior ou igual a 20, mas menor que 50. E, por fim, f de t é igual a menos 20t mais 1200, se t for maior ou igual que 50, mas menor ou igual que 60. A linha A. Depois de representar graficamente a função, descreve por palavras tuas um possível percurso efetuado pelo balão. A linha B. Qual foi a altitude máxima atingida pelo balão? Em que momento da viagem? A linha C. Durante quanto tempo o balão esteve acima dos 125 metros? E, por fim, a linha D. Qual foi a duração da viagem? Vamos então começar com a resolução da linha A. Ora, para representar graficamente a função f de t, vamos clicar na tecla y igual da nossa máquina de calcular. Depois, em y1, vamos introduzir a expressão que se refere ao primeiro ramo da função, seguida do seu domínio. Atenção que para o inserires corretamente na máquina, deves inserir quer a expressão, quer o domínio entre parênteses. No caso do domínio, teremos que o dividir em duas partes, em t maior ou igual a 0 e em t menor que 20. Vamos facilitar esta introdução substituindo na máquina de calcular a variável t por x, sendo assim. Clicando em Enter, vamos passar para y2, onde vamos introduzir a expressão que se refere ao segundo ramo da função, seguida do domínio, que desta vez deverá ser dividido em t maior ou igual a 20 e em t menor que 50. Vamos então fazer isso. Mais uma vez clicamos em Enter e vamos passar para y3, onde vamos introduzir o último ramo da função, tal como introduzimos as restantes. Desta vez o domínio deverá ser dividido em t maior ou igual que 50 e em t menor ou igual que 60. Para que seja mostrado o gráfico da função f, vamos clicar em Grafo. É possível que não se consiga visualizar o gráfico da função de imediato e que seja necessário alterar a janela de visualização. Para isso, vamos clicar em Window e vamos alterar os parâmetros x mínimo, x máximo, y mínimo e y máximo. Repara que x, neste caso, representa a variável t, e uma vez que sabemos que esta variável varia entre 0 e 60, vamos estabelecer como x mínimo precisamente 0 e como x máximo, por exemplo, 65, que é um pouco mais que 60. No que diz respeito ao y mínimo e máximo, uma vez que estamos a tratar de distâncias ao solo, sabemos que ela será obrigatoriamente maior do que 0, mas desconhecemos para já o máximo que a função f de t atinge. Sendo assim, vamos ajustar o ecrã da nossa calculadora à variação da função no eixo dos y, clicando na tecla Zoom e escolhendo a opção Zoom Fit.
E obtivemos finalmente a representação gráfica da função f de t. Concluímos parte da linha A, vamos agora descrever um possível percurso efetuado pelo balão. Repara que, depois de descolar, o balão subiu até atingir a altura máxima. Vamos então começar por registar isso. Depois desceu um pouco e manteve-se a uma altura constante durante algum tempo. Perto do final da viagem, iniciou-se a descida até ao solo. A linha A fica assim concluída. Poderias ter usado outras palavras para descrever o percurso do balão e, da mesma forma, ter respondido corretamente à questão. Vamos agora passar para a linha B. Nesta linha pedem-nos que determinemos a altura máxima atingida pelo balão. Ora, para fazermos isto na máquina de calcular, clicamos em Second e depois em Calc. E vamos escolher a opção 4, Maximum. E vamos definir o intervalo onde se encontra o máximo da função, escolhendo um extremo esquerdo, ou seja, um ponto à esquerda do máximo, e um ponto à direita, ou seja, o extremo direito do intervalo onde se encontra o máximo da função. Vamos deslocar o cursor para a esquerda do máximo. Estamos a descer, portanto, já estamos à esquerda do máximo, vamos clicar em Enter. Agora vamos deslocar o cursor para a direita. Já estamos de novo a descer e, portanto, podemos escolher este ponto como extremo direito do intervalo onde se encontra o máximo. Clicando de novo em Enter, obtemos o máximo da função, que neste caso, como podemos verificar, é de 225 metros, e esta altura é atingida 15 minutos após a descolagem. Vamos registar isso. Esta linha fica assim concluída. Vejamos agora a linha C. Ora, pretendemos determinar o intervalo de tempo em que o balão esteve acima dos 125 metros. Para o fazer, podemos definir uma função constante, a função y igual a 125, e depois determinar os pontos de interseção dessa função com a função f de t. Sabendo quais os pontos de interseção, podemos determinar o intervalo de tempo em que o balão realmente esteve acima dos 125 metros. Vamos fazer isso. Vamos definir a função y4 e vamos clicar em Second Calc. Vamos escolher a opção Intersect para determinarmos a interseção entre as duas funções. Vamos colocar o cursor à esquerda do primeiro ponto de interseção e clicar em Enter. Depois vamos clicar na seta para baixo até selecionarmos a função y4, cá está, e clicar de novo em Enter. Clicando de novo em Enter, obtemos o primeiro ponto de interseção. Neste caso, podemos verificar que o balão atinge pela primeira vez a altura de 125 metros aos 5 minutos. Vamos registar isso. Vamos agora proceder da mesma forma para determinar o segundo ponto de interseção. Podemos finalmente concluir que o balão volta aos 125 metros de altura aos 53,75 minutos. Vamos também registar este tempo e vamos fazer a diferença entre estes dois tempos para determinar o intervalo de tempo em que o balão esteve acima dos 125 metros. Ora, esta diferença é igual a 48,75 minutos. Se pretendermos apresentar este resultado em minutos e segundos, vamos utilizar uma regra 3 simples para transformar 0,75 minutos em segundos. E podíamos concluir que o balão esteve acima dos 125 metros 48 minutos e 45 segundos. Esta linha fica também concluída. Vejamos agora a linha D. Qual foi a duração da viagem?
Ora, quando a viagem termina, a distância ao Sol volta a ser zero. Responder a esta questão é bastante simples, basta que na realidade determinemos os zeros. E podíamos fazer isso na calculadora, tal como fizemos para determinar o máximo ou para determinar os pontos de interseção entre as duas funções. No entanto, tal não será necessário. Como vimos no início, a função só está definida para valores de t que oscilam entre os 0 e os 60 minutos. E, de facto, se substituirmos t por 60 no último ramo da função, podemos verificar que este ramo se anula, ou seja, é igual a zero. Sendo assim, a duração da viagem foi de 60 minutos. Este exercício fica assim concluído. Espero que tenhas ficado esclarecido e que estejas preparado para ter nota máxima.